semana 2, tá? Essa é a semana que nós vamos falar do session, né, do módulo de economia. Então, a minha intenção é terminar a economia, né, na última aula de sábado. A gente já termina ela, tá? E hoje eu não sei até quanto a gente vai poder ver de economia, porque recebi bastante questões, bastante comentários sobre fazer um resumo e um reforço, né, dos readings de sábado, tá? Então, esse talvez vai ocupar mais ou menos 1 hora, um pouquinho mais da aula, e aí o resto eu vejo o quanto que a gente consegue fazer de economia, mas sem colocar muito material, né, que aí não adianta. Agora, o que eu chamo a sua atenção é o seguinte: eu já pedi esse feedback, ainda não recebi, fica a seu critério. Então, eu continuo mantendo o schedule como eu já tinha imaginado. Que era, eu perguntei se o conteúdo de economia, vocês já tinham visto isso, se vocês já estavam mais ou menos preparados, para a gente poder ver se atacava isso em menos tempo, tá? Então, mas eu vou ver isso na próxima, talvez na quarta-feira já deixa para ter um senso de como que nós estamos em economia. Daí eu já vejo o que vai acontecer na aula de sábado. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com um resumo, 6 e 7, né, dos readings, e aí já acaba o módulo 2, já entramos no módulo 3, que são os readings 8, 9 e 10, que eu tinha a intenção de fazer hoje. Vamos ver até quanto nós conseguimos. Eu fiz um resumo do 8, 9 e o 10, eu consigo apresentar o 8, 9 e o 10 como se fosse uma coisa só, tá? Porque eu já dei muita aula de economia no passado, já frisei isso antes com estatística e acontece exatamente com economia. Quando qualquer universidade americana que tem um curso de economia de macro e microeconomics combinado, tá? Geralmente é o correto em business school. Quando eu criei o programa da universidade que eu dou aula hoje, nós criamos 2 matérias de 3 créditos cada uma, 6 créditos no total. Uma era macro e a outra era microeconômica. Muito bem, era um livro só. E esse livro, né, na Table of Contents, é exatamente o Table of Contents que você vê aqui no exame do CFA. Então, a minha impressão é que aqueles que escreveram os readings, né, do CFA de Economia são também aqueles que escrevem livros didáticos para as universidades americanas que ensinam a matéria de macro e microeconômica, micro e macroeconomia. Eu não sei aqui no Brasil como é. Eu já conversei com um de vocês e tive o feedback que não é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se não é exatamente a mesma coisa, a gente tem que ir devagar, tá? Então, a princípio, é isso, tá? Vamos lá. Vou fazer um share primeiro, tá? E como aconteceu na aula passada, né? Eu estava imaginando que eu ia fazer um share do Excel e acabei não fazendo, então vocês me avisem, né? Se vocês não estiverem vendo o que eu gostaria, né? O que eu espero mostrar, tá? Nesse caso, é realmente o livro do CFA. Eu queria também dizer a vocês que eu já postei todos os vídeos da semana passada, já estão no Classroom, tá? Está tudo postado. E os resumos também. Tá tudo lá. Eu não vou mostrar agora para não ocupar o tempo, mas ele está lá no Classroom, nos módulos, tá? Só estou esperando aqui abrir o nosso... Bom, enquanto isso, né, que estou vendo que está um pouco demorado... abriu. Então tá. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer diferente. Eu recebi, acho que tenho um problema do Reading 6 que gostaria que eu fizesse, e acho que 4 ou 5 do Reading 7 que gostaria que eu fizesse. Vou fazer isso no final, digo assim, depois que eu fizer uma revisão, farei isso no final, tá? Então, vou fazer uma revisão primeiro. Eu acho que vai ser mais útil desse jeito. Isso aqui vai ser postado para vocês, tá? Eu fiz uma revisão completa aqui do que eu acho que é importante de estatística, de QM, completo, de todos os readings, tá? Except, né, o TVM, Time Value Money, tá? Mas os demais, de probabilidade em diante, eu coloquei aqui bastante coisa que eu achei que era importante relembrar, tá? Então, aqui, por exemplo, vou colocar no... One
second, deixa eu fixar isso aqui. Bom, então vamos lá. Eu coloquei as coisas que são importantes, então eu não vou ocupar muito tempo de hoje, porque eu quero focar na revisão do 6 e 7 apenas. Vamos lá, aqui eu coloquei aquela ordem que a gente colocou a semana passada, lembra que eu falei para você? Se tiver positive skewness, né, qual é a ordem da média, mediana, moda? Né? Se tiver negative skewness, qual é a ordem da moda, mediana e média? Tá? Então, veja que quem troca de lugar é a média e a moda. Elas estão trocando de lugar. Tá? Se você lembrar o que acontece no positive skewness com a média e com a moda, aí é o contrário para negative skewness. Tá? Então, só lembrar que a média é a maior no positive. Só isso. Tá? E a moda é sempre ao contrário. A mediana está sempre no meio. Em qualquer um dos casos, a mediana está no meio. É fácil lembrar. A mediana é a do meio, né? Fica no meio. E aí é quem troca de lugar é a média e a moda. Então, isso aqui talvez possa, não sei até que ponto cairia uma pergunta, mas seria uma daquelas perguntinhas assim, tipo, lembra, não lembra. Tá? Aqui eu coloquei para vocês não esquecerem que seria importante lembrar as fórmulas de TVM, covariance, daquela que eu mostrei para você, o standard deviation de um portfólio de 2 assets, né? A raiz quadrada do peso ao quadrado multiplicado pelo standard deviation ao quadrado mais 2 vezes correlation. Aquela fórmula, eu acho importante lembrar, nós vamos ver essa fórmula de novo em portfólio management, tá? Mas eu só estou alertando que seria interessante vocês lembrarem. Tá? Lembrarem da covariance matrix, lembra da covariance matrix, né? Que tem a do meio são sempre 1, aí tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Ela coloca a covariance, né, de vários assets, né, com outros assets e com eles mesmos. Né? Lembrando que o covariance com ele mesmo é sempre 1. Né? Correlation, o joint probability, né? Então aquela parte de probability, até coloquei aqui o Bayes formula here, né? Probabilidade de A dado B, né? Probabilidade de B dado A vezes PA dividido por PB. Tá? O que mais que é importante? Lembra do confidence interval, hypothesis test, o test for correlation e o linear regression. Tá? Aqui eu coloquei essa formulinha aqui, é a fórmula do confidence interval. Né? X barra, média, é a média. X barra é a média. Mais ou menos, o que é esse Z alfa dividido por 2 aqui? Né? Por isso que muita gente fica um pouco até intimidado de ler o texto, né? Porque quem escreve isso, quem escreve essas coisas, realmente são professores, são pesquisadores, são catedráticos, são pessoas que realmente escrevem isso a um nível para defender uma tese, por exemplo, né? Mas nós não somos obrigados a memorizar essas palavras, essas nomenclaturas, etc. Isso aí é irrelevante para o exame. Você lê isso aqui do jeito que você achar mais fácil de ler. Né? Então, não precisa colocar X barra, coloca média, mais ou menos. Esse Z barra dividido por 2, esse Z alfa dividido por 2, nada mais é do que o Z-score, né? De uma distribuição de 2 caudas, onde eu estou pegando metade, o alfa é 5%, então aqui tem 2,5, ele tem 2,5. Mas isso aqui nada mais é, você quer retirar isso aqui, coloca critical value, né? Vezes, aqui é o standard deviation dividido pelo square root of n, né? A raiz quadrada de n, você já sabe que isso aqui chama-se standard error. Olha só que fácil que fica, né? Você só, aqui você só troca, eu trocaria média, mais ou menos, critical value, vezes o standard error. Esse componente que multiplica, um multiplicando o outro, tá? Esse pedaço ali, só, né, depois do mais ou menos, esse pedaço aqui, ele é um que aumenta ou diminui um intervalo. Né? Quanto maior for esse Z aqui, pode também ser T, lembra? É Z se for um normal distribution, e é T se for um t-distribution. Né? Aquele número que é o critical value, que normalmente é dado problema, se é 1,96, por exemplo, né, o intervalo vai ser menor do que se o critical value fosse 2. Né? Um critical value de 2, ele aumenta o intervalo, um critical value de 1,96, que é menor que 2, o intervalo vai ser menor. Essa é a conclusão que vocês têm que ver sobre o confidence interval. Se você tem bastante confiança na distribuição, que ela é normal, então você vai utilizar um critical value que geralmente é menor
do que se você tivesse uma distribuição que você não tem muita certeza. Seria o caso, por exemplo, de uma distribuição onde você não tem um sample pequeno. Em vez de 30, você pegou um sample com 20. Ali você não pode assumir normalidade, porque é um sample com menos de 30 elementos. Então, o que você vai ter que usar? Você vai ter que adicionar um pouco mais de descrição no seu intervalo, na sua análise. Você vai ter que dar um pouco mais de abertura, porque os seus dados não são muito reliable, né? Porque você tem pouco. Como você tem pouco, você vai ter, quando você for fazer um teste estatístico, um teste de hipótese, um intervalo de confiança, qualquer coisa nesse nível, você vai ter que sempre lembrar, opa, o meu sample é pequeno. O meu sample é pequeno, ele não é tão bom quanto se ele fosse um sample maior. Então, eu vou ter mais erros, a possibilidade de mais erros acontecendo aqui em qualquer coisa que eu queira fazer estatisticamente. Nesse caso aqui, um confidence interval. Se eu tenho dados, né, se eu tenho um sample que não é grande, eu vou ter que tolerar um pouco mais de que o meu intervalo seja maior, porque como se eu tivesse um sample maior, então seria um intervalo menor. Mas como eu não tenho, eu vou ter que ampliar, né, a amplitude um pouco maior para eu poder ter a probabilidade que o que eu quero esteja ali. Né? Lembra, o que nós fazemos com o intervalo? O intervalo é que a média é 1%. Mas para garantir, né, qual seria o intervalo que teria 99% de chances de acontecer? Aí vai entre menos 5 e 3%. Bom, menos 5, 3 é um intervalo, menos 5 a 3. E a média de 1% está ali no meio. Agora, se os meus dados não são muito reliable, desculpa, eu estou esquecendo o nome da palavra reliable em português, mas você sabe o que significa, né? Reliable, né? Quando você tem vários na população, mas quando eu não tenho muita certeza dos dados que eu coletei, aí eu vou ter que ampliar um pouco. Então, talvez menos 10 a 8. Aí sim, menos 10 a 8, a probabilidade que alguma coisa entre menos 10 e 8% vai acontecer, né? Tem uma probabilidade de 99%, porque o seu mesmo de acontecer, porque como você tinha um sample pequeno, você teve que ampliar um pouco mais o seu intervalo. Como isso acontece? Bom, aí vem o Z e o T, né? Se for Z, é um normal distribution, você tem um sample grande, né? Você tem a variância conhecida, etc. Então, você pode aplicar um normal distribution. Geralmente, esse critical value vai ser menor do que se você usar um critical value do T-distribution. O T-distribution, ele já assume um sample pequeno, por exemplo. Então, em vez de 1,96 critical value, vamos botar 2. Just in case, né? Vamos aumentar um pouquinho, porque o T-distribution, ele não é tão reliable, digamos assim, quanto o Z, né? O normal distribution. Bom, isso aqui é você que determina, você que cria, né, esse valor, isso deve ser dado no problema, tem que ser dado no problema. O outro pedacinho aqui é que, bom, eu vou multiplicar por um número, né, que eu quero ter uma confiança que vai acontecer. Esse é o critical value, né, que vem do seu confidence level. Um confidence level de 95% determina um critical value de 1,96. Esse é o valor que você vai colocar aqui. Só que, além disso, você vai ter que multiplicar isso por um desvio, porque isso aí pode desviar, né? Esse critical value seu pode desviar, ele pode ser maior ou pode ser menor, né? Ele pode ter um desvio, né? Tem que ser E para contar com esse desvio, né, nós vamos multiplicar esse critical value por um desvio. Isso aqui chama-se standard error. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu preparei um exemplo, onde talvez, se vocês entenderem o que esses desvios são, e que esses desvios têm diferentes nomes, eles podem ser chamados de deviation, eu já falei isso. Eles podem chamar de residues, né? E eles podem ser chamados de squares, tá? Eles também podem ser chamados de variance, okay? Tá? Eles podem ser chamados de standard deviation. Então, tem vários nomes para o que a gente chama de erro, tá? Erro, deviation, residue, square, variance, tem vários nomes, tá? E é isso que confunde às vezes, tá? Se nós estamos falando de normal distribution, nós falamos de standard deviation. Se a gente está falando de F distribution, aí nós estamos falando de
square residual. É a mesma coisa com nome diferente. Tá? Eu vou mostrar para vocês que, para efeito de exame, e veja bem, eu insisto, hein? Eu estou ensinando vocês o material do exame, eu não estou ensinando vocês o material, né? Se isso aqui fosse um curso de MBA, por exemplo, e eu tivesse, aí sim, aí teria sido diferente o approach, mas o approach aqui é para vocês passarem no exame, tá? Então eu não vou perder tempo definindo, fazendo as definições, etc. Eu quero que vocês lembrem dos pontos chaves e imaginem como uma questão pode aparecer e trabalhe assim, tá? Agora, se vocês quiserem se aprofundar nesse conteúdo, etc., então, realmente aqui não há espaço para isso, né? Espaço aqui é só para o exame, tá? E eu estou usando uma linguagem bem, assim, não estou usando uma linguagem técnica, tá? Então, se eu estivesse ensinando isso uma vez mais numa sala de aula, num curso, né, de MBA, por exemplo, eu usaria uma linguagem um pouco diferente, tá? Aqui não, aqui eu quero usar uma linguagem bem simples, bem assim, tipo, troca esse nome aqui. Se fosse em sala de aula, eu gostaria que vocês lembrassem, né, dessa nomenclatura, mas aqui para ter exame isso não faz sentido nenhum. Tem aqui acertar a pergunta só, né, acertar a questão. Então, lá, esse S é o Standard Deviation da população, e lembra, a população é bem grande, né? Então, para você fazer isso, um ajuste naquele Standard Deviation da população, porque nós estamos lidando com uma amostra, né, aqui, aí você pega e divide pelo square root dos números, né, de observações que você tem. Tá? Então, isso é claro, prestem atenção, isso aqui tem que levar de matemática básica. Né? Se eu tenho um número positivo aqui, tá? Multiplicado por outro número positivo, por que eu sei que o número aqui é positivo? Tá? Porque o standard deviation que a gente vai colocar aqui é sempre positivo. E raiz quadrada de número negativo não tem definição em matemática. Então, o n vai ser sempre positivo. Então, esse número aqui vai ser sempre positivo, e esse número aqui também vai ser sempre positivo. Então, esse pedaço ali é positivo. E esse pedaço ele vai aumentar ou ele vai diminuir a média. Tá? E mesmo que ele fosse negativo, esse mais ou menos garante que vai ter um para um lado e um para o outro, vai criar um intervalo para você. Então, o problema de positivo ou negativo, realmente, ele não vai interferir aqui. Ok? Então, sempre lembrando. Então, se vocês entenderem isso, se fosse uma distribuição normal, eu usaria o Z. O Z vai te dar um número menor. Se fosse uma distribuição não normal, ou um sample pequeno, eu usaria T. T tem que dar uma amplitude maior. Então, o que a gente lembra aqui? A conclusão é que o intervalo de confiança, se a distribuição é normal, ele geralmente é menor que o intervalo de confiança se a distribuição for T, né? T distribution. Ok? O que mais? Aqui eu coloquei um exemplo que eu acho um pouco difícil cair no exame, tá? Mas, se cair, tá? Ele pode cair assim. Eu acho que no exame ele vai realmente te dar o critical value, tá? E você vai ter que aplicar. Agora, se for muito chato, ele não der para você o critical value, aí você vai ter que usar os seus conhecimentos para achar no texto, né, do problema, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Esse exemplo aqui, ó. Né? Você tem aqui, ó, follow values from student T distribution. Student T distribution é o nome da distribuição T. Lembra só do T. A única coisa que importa aqui é o T. Se não é Z, é T ou F. Mas o F não vai aparecer. Então, vocês vão ter que lembrar uma dica que eu já dei sábado. Se não for teste de variance, não vai ter F aqui. Se for um teste de média, ou é T ou é Z. Lembra que eu falei isso? Né? Então, ou é T ou é Z. Aqui, no caso, é o T. Tá? E aqui você tem que ver. Então, se é T, se é um T distribution, imediatamente você vai ter aquele degrees of freedom. Tá? Porque quanto menos degrees of freedom, né, que você tiver, você vai ter que aumentar um pouco esse critical value, né? Então, aqui, por exemplo, aqui você tem, ó, e esse é que eu queria chamar a sua atenção, a pergunta poderia aparecer nesse nível. Ele te dá 3 degrees of freedom e ele te dá 3, o porcentagem, né, do nível de confiança, que é 1 menos o 95%, ele te dá 3 opções, 4 opções aqui, 3 vezes, você tem que escolher a correta, tá? Então, você tem que ler direitinho e ver aqui, ó, eu estou falando de 95% intervalo, então eu estou pegando 5%. Agora, cuidado, se for 2 tails, é 2,5 para cá, 2,5 para lá, né? Então, se for 2 tails, eu tinha que pegar esses 0,25 e localizar o degree of freedom
que é o N menos 1. Né? Agora, se for one tail, né, se for só um, tá? Aí você pegaria o P de 5% aqui com o degree de freedom do problema. Esse aqui seria a maneira mais difícil que o problema teria e daria para vocês num problema de hipótese ou critical value ou confidence interval. Tá? Não dá o critical value e pedir para que vocês achem, mas ele não vai te dar aquela tabela inteira que vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Que tem aquelas tabelas de T-distribution, Z-distribution, aquilo era uma loucura antigamente quando não tinha Excel. Tá? Não vai ser assim. Tá? E nem vai ser uma tabela desse tamanho aqui que eu coloquei, que é outro exemplo. Tá? É mais ou menos assim que vai aparecer. Então, vocês vão ter que realmente saber, né, o degree of freedom e esse pezinho aqui. Então, sempre lembrando, se for duas caudas, essa diferença de 100% para esse número, dividido por 2. Se só tiver uma cauda, né, aí o pezinho, né, o pezinho aqui, ele é só 1 menos esse número. Então, seria 5%. Tá? Então, isso eu coloquei aqui também para alertá-los. Estou chegando lá já no 6 e 7, tá? Eu só achei importante fazer essa como é que fala? Revisão desses pontos que a gente nunca sabe, né? Se vai cair ou não. Tá, agora cheguei lá. Agora estou no reading 6, tá? Para fazer a revisão. Tá? Olha lá. Reading 6 ou hypothesis test. Primeira coisa importante, né? Lembrar os 6 passos em ordem, tá? Dos 6 passos de teste de hipótese em ordem. Quem vem primeiro, quem vem por último, né? Lembrando que a coleta de dados e o cálculo do T, né, o cálculo do teste estatístico, é um dos últimos passos. Né? Ele é bem depois de você já ter determinado a hipótese, a null hypothesis, já ter determinado qual é o seu level of confidence, a power test, todos aqueles detalhes, aí sim você vai coletar os dados e fazer. Tá? Então, eu acho importante lembrar os 6 passos aqui. Tá? Um que eu coloquei aqui que a gente não deu tempo, né, no sábado, para discutir muito, mas eu quero alertá-los, isso aqui é novo, isso aqui é no reading novo, pedaço novo do parametric e non-parametric test. Tá? Pelo menos a diferença entre os dois, vocês deveriam saber. Não precisa memorizar quais deles, porque o non-parametric test são difíceis de serem implementados, e eu acho muito improvável que vá cair, mas talvez o que é a diferença talvez seja importante saber. Então, o parametric test, statistic test, parametric, tá? É aquele que usa variance, aquele que usa média, né? Aquele que usa o sample. Então, ele tem uma distribuição, ele segue alguma distribuição, ou é normal, ou é t-student distribution, ou t-square distribution, não interessa. O parametric usa as distribuições. Já o non-parametric test, ele é utilizado quando não tem uma distribuição que dê para inferir sobre o sample. Tá? Aí você utiliza o que a gente chama de non-parametric test. O reading te dá exemplos, né, dos que tem. Confesso a você que na vida real eu nunca utilizei nenhum deles, porque eu nunca fiz esse tipo de teste, tá, de estatístico. Eu já fiz valuation de ações, né, e vocês vão aprender mais no level 2, mas a teste de estatísticos, geralmente a gente pagava, né, comprava de terceiros. Tá? Aliás, um detalhe aqui para o nível de ética. Tem muita pergunta, às vezes, que cai em ética no tópico, referente a isso, né? Essa compra de material de terceiros, como você paga, né, esse material com o dinheiro do seu cliente. Tá? Isso pode ser, algumas perguntas de ética, ela caem nesse nível. Tá? O que é o certo, o que é o errado? Como pagar por a gente chama de research. Tá? Porque se você é um dealer, um broker, você não precisa necessariamente saber fazer o research, pode pagar alguém. Tá? O seu cliente quer uma análise mais profunda, você diz a ele, olha, tá? Vou ter que pagar por isso, tá? E aí tem os procedimentos éticos que você deve saber, isso aí quando vocês forem estudar ética, vocês vão ver alguns exemplos. Tá. Então, isso aqui que eu queria comentar, fica no vídeo aqui, que é importante saber, né? Porque tudo que é novo, tudo que não tinha no teste anterior, né, no 2021, eu saliento que a gente nunca sabe, tá?
lembra vocês que eu fiz o level 2 o level 1 duas vezes, tá? Eu fiz o level 1 duas vezes, na primeira fiz na segunda. E eu lembro, tá, que quando na segunda tentativa mudou um pouco o reading e tinha um reading novo, tá? Eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas né, tinha uma pergunta desse reading novo que apareceu. Isso não quer dizer que vai sempre aparecer perguntas do reading novo garantidas, né? Mas naquele caso apareceu uma pergunta do reading que era novo. Então, sempre que tiver um reading, novo reading, um update, eu sugiro a vocês que prestem uma atenção ali. Tá? Pode sair uma perguntinha pequenininha, né, do meio do nada, mas pode. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu quero fazer com vocês. Ó. Vamos fazer isso de novo, tá? Que a gente já fez isso. Quando usar o normal, o T, o key e o F. Tá? Lembra-se que cada teste usa uma respectiva distribuição estatística, tá? Uma delas. Eu fiz aqui um quadrinho para a gente ver, tá? Se não quiser responder, não precisa, só mentalmente tentem ver se vocês sabem responder, tá? Que não é high school, onde, né, colocar vocês para responder e depois responde errado, fica meio chato, enfim, tá? Eu mesmo respondo, mas vocês dão um tempinho para vocês pensarem. Mas olha aqui, ó. Se eu estou fazendo um teste de hipótese, né? Estou testando uma hipótese, que eu quero saber sobre a média de alguma coisa, a média dos retornos do S&P 500. Tá? Eu quero testar se essas médias são maiores que 10%, ou se elas são sempre positivas, alguma coisa assim. Que tipo de distribuição eu vou usar? Né? Posso usar duas. Eu posso usar normal, que a gente representa pelo Z, né? Ou a T. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, teste de hipótese que a gente está fazendo sobre média, ou é Z ou é T. Quando quer dizer, quando tem um sample grande, ou é a população inteira que você conseguiu coletar. Quando quer T, na maioria dos casos. Quais são as palavras-chave, né, do texto que vai te dizer se é Z ou T? Uma palavra-chave aqui, por exemplo, degrees of freedom. Tá? Degrees of freedom não existe na Z distribution, só existe no T distribution. Tá? Então, essas palavras-chave, elas são úteis. Tá? Elas te... para ajudar a descobrir o que é um ou o que é outro. Tá? O próprio problema, tá? Ele vai já te induzir que é Z ou T, porque ou ele dá o critical value, ou ele te dá uma tabelinha. Se ele te dá uma tabelinha com degrees of freedom, é óbvio que é T distribution. Se ele te dá uma tabelinha sem degrees of freedom, é o Z distribution. Mas eu não consigo ver vocês enfrentando uma dificuldade em saber se eu vou usar essa ou se eu vou usar aquela na questão. Tá? Eu acho que esse problema não vai existir. Bom, qual é o correlation test? Né? Se eu quiser fazer um correlation test, um teste de correlation, que distribuição que eu uso? Aqui só posso usar uma, que é o T distribution. Tá? Correlation test, você usa o T distribution. Agora, já estamos chegando aqui no test form. Tá? E um test de variance, lembra? Aí você vai usar o key distribution, se for um sample, o variance de analisar se se o desvio padrão de uma amostra é sempre maior do que 2%, por exemplo. Isso é um key distribution que você pode utilizar. Agora, se for desvios de duas amostras, tá? E sempre lembrando, se a gente está falando de regression, que é o próximo ponto, regression, tem duas coisas aqui, né? É um dependente com um independente. Então, tem duas coisas. Como tem duas coisas, você não vai usar o key distribution, né, num regression analysis. O teste de regression, ele gira em torno do F distribution. Tá? Aqui, ó. Então, você não precisa nem se preocupar em ver key distribution ali misturado com um teste de variance para dois samples. Tá? O key distribution não vai aparecer. Tá? Agora aqui, qual é a fórmula do teste que você vai usar para responder a pergunta caso ele tenha? Porque o que acontece normalmente, o que é? Ele vai te dar um critical value. O critical value, ele vai dizer, por exemplo, é mais ou menos, e eu sempre falo para vocês, nem vejam menos, só pega um número como se fosse um valor absoluto, mas mais ou menos, vamos supor, 1,96, que é o famoso critical value de 95% do Z distribution. Tá? Esse é o seu critical value, tá? E você vai ser dado no problema.
que acontece? Acontece que você vai ter que calcular, né, o teste do problema para poder comparar, tá? Nós estamos falando de hipótese, né? Para poder comparar com aquele valor dado. E é sempre a mesma coisa. Não precisa, eu não perderia nem meu tempo lendo. Bom, isso, claro, né? Eu digo assim: se o objetivo é passar no exame, eu não perderia meu tempo lendo aquele se é positivo ou negativo. Não, você vê o número. Se o seu número, o número que você calculou aqui, eu vou te mostrar as fórmulas, né? Se o número que você calculou aqui é maior em valor absoluto que o critical value dado do problema, você vai sempre rejeitar a hipótese. Sempre. Você vai rejeitar aquela hipótese. Reject, toda vez que o seu número que você calculou, usando a fórmula que eu vou mostrar aqui agora, for maior que o critical value. Então, eu nem olho, nunca olhei para o valor negativo do critical value. Nunca. Tá? Sempre olhando em valor absoluto. E sempre no valor aqui da fórmula, que você faz, quando você faz, também sempre no valor absoluto. E aí compara quem é o maior. Se o seu for maior, você rejeita. Se o critical value for maior, aí você fail to reject. Tá? Aí você não rejeita a hipótese. Tá bom? Qual é a fórmula? É aquela famosa fórmula. Tá? É o que você quer achar, o que é dado no problema, é maior que 1, é maior que 2%, é menor que 3%, é aquele número que a gente chama de X, né? Menos, tá? Menos a média, tá? Menos a média. Dividido pelo quê? Dividido pelo erro. Dividida pelo erro, tá? Isso é que é um teste para calcular o critical value. Porque o critical value nada mais é do que qual é a distância, né? Esse número que eu estou querendo, qual é a distância dele para a média? Tá? Então, essa distância, ela é medida pela diferença, né, entre o número que você tem ali no problema e a média. Isso a gente chama desvio. Esse nomezinho que está aqui, até podia até trocar, colocaria a palavra desvio dividido por erro. Tá? O desvio dividido pelo erro, tá? Ele vai te dar essa distância, né, que tem ali. E essa distância sendo maior do que a distância, que é o critical value, você rejeita. Se essa distância for menor, aí você fail to reject. Era assim que eu memorizei, que é assim que eu aprendi, não é assim que eu... acho que memorizar a palavra correta aqui. Desse jeito para resolver esse tipo de problema. Eu não queria perder meu tempo, tipo, analisando coisas. Assim, eu veria, se era positivo, era maior, rejeitava a hipótese. E nunca falhava, não pode falhar, né? Porque essa é a definição. Qual é o correlate? Be careful aqui, né? Be careful aqui. Então, o que é desvio? O desvio, então, é aquele número, por exemplo, vamos fazer a hipótese, né, que o X, né, que o X é os retornos são maiores, né, ou iguais a 10%. Tá? Isso aqui é um tail test. Tá? Mas tudo bem, return market test 10%. Qual é a média? Né? Qual é a média dada no problema? Então, vamos dizer que a média seja 8%. Ok, ótimo. E qual é o erro? Tá? O erro pode ser apresentado de duas maneiras. Se for um z-distribution, é muito improvável que seja, tá? O z é o standard deviation sozinho. Esse é o z, esse é o erro que você usa quando você está lidando com normal distribution. Mas como eu já falei para vocês que é muito provável que você vai lidar com t-distribution, aí não é o standard deviation que é o erro, né? É o standard error, um outro nome, é o primo dele, tá? O standard deviation e o primo dele é o standard error, tá? Eu acho que lembrei assim, é a mesma coisa, é uma medida de erro, tá? Mas por que a gente chama de standard error e não chama de standard deviation? Porque são duas distribuições diferentes, uma é normal e a outra é t-distribution. Se você for um estatístico, né, trabalhar com isso, for a sua carreira, eu acho que tem que saber, né, é importante saber ter nomes diferentes, para não confundir. Mas no nosso caso aqui não interessa. No nosso caso aqui tudo é desvio dividido por erro. Sempre assim. Tá? Então, se é t-distribution, é o standard error, que é o standard deviation dividido pela raiz quadrada. Eu não tenho raiz quadrada aqui, né? Então, eu vou colocar elevado a power of 0,5. Mas seria, então, n, né?
a raiz quadrada de n, que aqui eu estou representando como a exponente de ponto 5. Então, o standard deviation dividido por n, a raiz quadrada de n, é o standard error, que nada mais é, você tem que ver isso da mesma maneira que você vê o standard deviation. Mesma coisa, é um desvio da média, tá? Só que é calculado de maneira diferente. Então, o teste para o Z ou T é sempre desvio dividido por erro. Já para o correlation test, cuidado, né? Isso aqui é danado. Para o correlation test, então você vai ter que ler lá. O analista financeiro está tentando ver, né, um teste de correlation do S&P 500 com uma ação qualquer. E descobriu que o correlation entre elas é 0,4. E ele quer testar esse correlation. Né? Se esse correlation vai ser sempre assim, vai ser menor que, etc. Tá? Então, aí o teste de correlation, você não vai fazer desvio dividido por erro, como a gente sempre faz, normalmente. Esse aqui é um caso especial, onde a fórmula, tá, é aquela que a gente viu, tá? É o R, tá? Que multiplica. Aqui não vai dar para escrever, eu vou até mostrá-la para você. Ela está aqui do lado. Onde ela está? Aqui. Era um minuto. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, tá? Deixa vocês. Essa daqui é o teste de hipótese, tá? É o teste que você usa para calcular o T estatístico que você vai comparar com o critical value dado no problema, se for um teste de hipótese para correlation, tá? Aí você vai fazer essa cálculozinha aqui. É a correlation dado no problema, multiplicando a raiz quadrada do número de observações menos 2, tá? Porque como a gente está fazendo correlation, a gente tem dois samples, né? Então é menos 2, tá? Dividido pela raiz quadrada de 1 menos o correlation square, tá? Então esse é o teste estatístico para hipótese de correlation, tá? E é sempre T distribution, para correlation, sempre T distribution, tá? Vamos voltar aqui, estamos terminando. Aqui. Então, aqui o correlation test é aquela fórmula da raiz quadrada, tá? Que eu acabei de mostrar para você. Vou colocar assim. E agora vamos fazer o teste de variance, tá? Então, é a fórmula da raiz quadrada. Bom, aqui vocês já devem lembrarem que é aquela formulinha que tem duas raízes, uma em cima e uma embaixo. E o teste de variance, tá? Eu acho muito improvável que vocês vão fazer um t-test, né? Um t-test, tá? Normalmente, e como vocês viram nos problemas, né? Todos os problemas, com exceção de acho que um, só para alertá-lo, era F-distribution, tá? Qual é o teste que você vai fazer para calcular o seu F para comparar com o F estatístico dado no problema? Porque eu volto a dizer a mesma coisa, lembra? Se é um Z-distribution, ele vai te dar um critical value do normal distribution, e você calcula o seu e compara. Se é um T-distribution, o problema vai te dar um critical value do T-distribution, e você calcula o seu e compara. E no variance test, a mesma coisa. O problema vai te dar um F, né, value, um critical value do F distribution, e você vai ter que calcular o seu e comparar. Sempre usando aquela forma. Se o seu for maior que o critical value dado no problema, você rejeita a hipótese. Sempre, tá? E o F, então, o cálculo dele, eu vou mostrar um exemplo aqui, tá? E ele vai ser sempre a média do square residues dividido, tá? Pela média dos desvios, tá? Então, não preciso nem memorizar o que ele é, eu vou explicar o que eles são, tá? Essa aqui é a fórmula do F, tá? Mas, normalmente, quando vocês receberem um problema de análise de variance, most likely, vocês vão receber uma nova, né? Um pedacinho, uma foto daquele que a gente chama análise de variance.
Se alguém já fez, já deve ter visto. O Excel faz isso, tá? O Excel prepara isso para você. Ele joga todas essas informações. Se você tiver um sample, né, você faz o highlight, você entra com a fórmula e ele já faz esse análise, ele faz a regressão também linear, ele faz tudo, tá? Talvez você tenha que adicionar um package no Excel, mas é gratuito. Bom, não é o caso aqui para vocês, tá? Isso é o caso se vocês estiverem realmente a fim de fazer uma pesquisa e tiverem que realmente provar alguma coisa, aí sim vocês iam ter que ir para esse campo. Senão, aqui no exame, não é necessário. No exame é necessário ler o que está escrito aqui, ó, ou o que você consegue extrair disso que está na sua frente aqui, que eu estou fazendo um highlight, tá? Esse Exhibit 2, né? O Exhibit 2, o que tem aqui que serve? Né? Você olhando isso aqui não pode te dar medo, você não pode estar intimidado vendo isso aqui. Você tem que ver isso aqui, estou vendo aquilo, eu estou vendo o meu F-Statistic está aqui, já estou vendo ele, eu já estou vendo que aqui, algumas coisas aqui tem um teste estatístico de significado, tá? E estou vendo aqui também, eu posso aqui ver se essa regressão linear ela é boa ou ruim, tá? Se ela é fraca ou forte. Tudo isso você consegue ver aqui nessa tabela que chama A9. Então, minha sugestão é que vocês comecem a ler, saibam ler essa tabela. Chegue no exame, se vocês receberem uma dessa, saibam o que está escrito, o que você consegue extrair daqui. Vou mostrar para vocês o que são as coisas mais importantes e que tem potencial de virar pergunta. Sempre na minha opinião, aqui, eu quero sempre ressaltar que eu não sei quais são as perguntas que vocês vão enfrentar. Eu tenho que fazer um chute educado, tá? Isso é material novo. Isso é material que veio do Level 2. Eu quero fazer até um parênteses aqui. As questões desse reading, desses dois readings, na verdade, 6 e 7, eles nem tiveram não sei qual é a palavra aqui, de mudar o reading para adaptar para o level 1. Eles nem fizeram isso. Eles pegaram o reading do level 2 e puseram para o level 1, inclusive os exemplos no final, eles não são exemplos de questões que vocês vão ver no seu exame. Eles são exemplos de questões que vocês vão ver no exame 2, no level 2. São chamados item set. Uma historinha com um monte de informação, e aí 6 perguntas embaixo. Tá? Esse que, se vocês prestarem atenção, vários problemas no Reading 6 e 7 foram dessa natureza, que davam um texto até grande, por sinal, e aí vocês tinham que identificar. Eu acho muito improvável que isso aí vai cair desse jeito no level 1. Muito improvável. Mas é muito provável que caia, muito provável não, o estilo do level 2 é desse jeito. Então é bom para praticar também, tá? Mas eu não esperaria as questões no exame level 1 caírem desse jeito, tá? Talvez caia assim, uma tabelinha e 3 questões em relação a essa, mas nunca 6 questões e um item set. Isso aí é o level 2 que faz. Bom, olha o que você consegue ver daqui dentro. Primeiro, você consegue ver o seu F-Statistic, tá? Se o pesquisador estiver fazendo uma comparação de variance, o pesquisador vai definir um teste estatístico para ele mesmo, lá no passo 3, né? 3 ou 4, no teste de hipótese, ele vai definir o teste estatístico dele. Vamos ver. O F estatístico vai ser de 3,5. Esse é o definido. Esse é o que o problema vai te dar. Aí agora você vai ter que calcular o seu baseado no ANOVA. Tá? Então aqui você vai ter que saber ler essa tabela. O seu F estatístico, ele está aqui, ó. São esses 2 números. Eu estou fazendo a bolinha, esse círculozinho em cima. O mean square da regressão e o mean square dos resíduos. Mean square da regressão, mean square dos resíduos. Esses nomes aqui é só para te atrapalhar. Mean square não é nada mais do que variance. Isso é o que é mean square. Tá? Tudo que tem a palavra square é quadrado, elevado ao quadrado. Quando você leva alguma coisa ao quadrado, então lembra do variance. Variance, né? Isso a gente aprende, a estatística básica, né? Todo mundo aprende estatística, lembra do variância, né? E a raiz quadrada da variância é o standard deviation. Né? Por que a gente chama standard? Porque a gente traz era do quadrado e baixa para o não quadrado, digamos assim. Tá? Quando você leva ao quadrado é para tirar os números negativos. Então, um teste é um passo estatístico, né? Para eliminar os números negativos, já falei, porque em estatística o que importa é a distância, né? Ou é 1 para cima ou é 1 para baixo, mas não tem mais 1 menos 1.
estatística, isso não faz sentido. Ou é um para cima ou é um para baixo. Desvio para cima, desvio para baixo. Tá? E como é que você consegue, então, fazer isso, né, eliminando os números negativos sem afetar esse conceito? É elevando ao quadrado. Elevando ao quadrado, você compara só as distâncias. Mas o que você tem que fazer depois? Depois você tem que, né, deselevar o quadrado, que é a raiz quadrada. Por isso que a gente tem o standard deviation. Tá? Mas qualquer coisa ao quadrado, square, é variance. É um desvio. É um desvio. É só isso que você tem que lembrar. É um desvio. Então, aqui eu tenho que é a média dos desvios. Se eu retirar essa palavra square e colocar desvio, colocar a média dos desvios, a média das variâncias. Né? Média das variâncias do quê? Da regressão dela mesma. Então, se eu for fazer uma análise na regressão, né, do y igual a x mais b, eu vou fazer uma análise na regressão e vou ver ali qual que é a variance que eu encontro fazendo essa análise. Agora, eu posso também fazer uma análise nos resíduos. Né? Desses resíduos que eu encontrei da regressão, eu posso analisá-los, esses resíduos individualmente, esses errinhos individualmente. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês daqui a pouco. Então, quando eu pego todos essa variance total, variância total da regressão, aí eu pego a variância total dos resíduos, e se eu dividir, né, a variância total da regressão pelo degree of freedom, que nada mais é que o número de variáveis independentes, então vamos voltar aqui no básico, se eu tenho y igual a ax mais b, tá? O que eu tenho aqui é uma regressão linear, né, simples, tá? Porque ela só tem um coeficiente, né, independente. Agora, eu poderia ter uma outra, né, que é mais assim. Eu tenho ax1, tá? Mais bx2 mais c. Aqui eu já tenho uma regressão linear com dois coeficientes. Tá? E se aqueles de vocês que já fez pesquisa ou já defendeu uma tese, alguma coisa aqui, já deve estar, né? Já deve ter visto isso. Vocês têm que, para defender uma tese, tem que provar um ponto. O meu ponto, geralmente nós provamos com análise de regressão. Tá? Geralmente é assim que é feito, se você vai ter defender uma tese, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, aqui tem vários, né, coeficientes, e a regressão linear simples tem só um coeficiente. Tá? Então, na regressão linear simples, tá, esse número aqui vai ser sempre 1. Tá? E prestem atenção aqui, que é muito cuidado aqui, que também é aqui que dá a indução a erro. Então, por isso que eu digo, aprendam a ler essa tabela. Entendam, né? O que é 49? 49 é o número de observações que eu tenho? Não é. 49 é o número de observações menos 1. Tá? Então, é sempre n menos 1 seria o seu total. Então, presta atenção. N menos 1 é o seu total. Tá. 1 é o número de variáveis independentes. Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4. Então, aqui, olha, presta atenção. Aqui você coloca no total. Imagina que esses 3 colunas estão em branco. Tá? Só tem o número 49. Tá? Essas 2 colunas aqui em cima estão em branco. E esse 49 existe. Como é que você vai completar aqueles 2 outros passinhos, né, que estão ali em cima? Bom, primeiro, qual é o degree of freedom da regressão? Bom, olho na regressão e vejo quantas variáveis independentes tem ali. Tem uma só? Então põe ali, uma. Pronto. Então, se aqui é 49 e ali é 1, aqui só pode ter 48. Tá? Por que é importante esses 3 números aqui? Porque talvez o problema não te dê o mean square. Às vezes, eu acho que vai dar, no caso. Mas vamos supor que não te tenha, ele tenha te dado só o sum of squares. Tá? Como é que você sai daqui, esse 38,44, e chega na média das variances? Vamos tirar a palavra square para variance. A soma das variances é 38,44. Qual é a média? Bom, a média é 38,44, porque só tem uma variável independente. Se tivesse 2, nós dividiríamos por 2. Se tivesse 3, por 3, etc. Muito bem. E a variância total dos resíduos. Como é que a gente faz a média?
Aí você pega a soma total dos resíduos, que é sempre dado nesse local aqui, nessa posição, isso que você está vendo aqui não muda. Tá? Aqui vai ser sempre escrito A9. Aqui vai estar sempre escrito regression, aqui vai estar sempre escrito isso aqui é padrão. Tá? O que vai mudar são os números aí dentro. Aí ali dentro muda os números. Tá? Então, esse número 48, você vai ter que pegar a soma das variâncias dos resíduos. O que é resíduo? Resíduos são os erros. Eu pego todos esses erros e aí eu vejo a variance desses erros. Tá? Isso que a gente chama de soma das variances. Deu 373,76. Vou ter que, para achar a média, eu vou ter que dividir pelo degrees of freedom do resíduo, que nada mais é do que aquele n-1 menos, né, o número de variáveis independentes, que é 48. E aqui que dá muito erro nas questões. Aqui que o candidato erra. Aqui o candidato vai talvez usar o 49, por exemplo, vai dividir por 49, tá? Normalmente é assim que eu já, né, minha observação como professor nessa área aqui, tá? É que o aluno esquece que aqui é sempre n-1, ele acaba colocando, o total é o número de observações, foram 50. Tem uma variável independente, então aqui é 49. Não é assim. É sempre o n-1 é o total, tira o número de variáveis independentes, esse aqui é o número de degrees of freedom do resíduo. Dividindo, então, o total, né, o sum of the variance pelo degrees of freedom, você tem a média, né, que chama de mean square regression e a mean square dos resíduos. É a média. Minha média. O que é média? É dividir por um certo número, né? Número de observações, e aqui no caso é pelo número de degrees of freedom. Tá? Eu não inventei isso, né? Você não inventou isso, alguém inventou isso, virou standard, porque quando você faz pesquisa, você tem que fazer as coisas, né, de uma maneira standard, para que seja comprovado, né, e seja aceito. Então, essas coisas foram inventadas e a gente agora tem só que aprender a usar. Tá? Então, infelizmente, é assim. Tá? Então, tá. Pega agora, por que esses números são importantes? Porque vamos supor que o problema pergunte, na questão acima, qual é o F-statistic? Qual é o seu F-statistic? Tá? Se ele te der o mean square, você já pega o 38,44, tá? Então, nesse caso aqui, 38,44, e você divide pelo 7,78, tá? 67, etc. Tá? Pronto, esse é o seu F-statistic. Tá? E o que acontece? Bom, aí você vai compará-lo, por exemplo, se uma das perguntas for, olha aqui, ó, o meu F-statistic deu 4,9. O F-statistic do critical value do problema é 3,5. Eu rejeito ou aceito a hipótese, né? Qualquer que seja essa hipótese. Eu vou rejeitar, porque olha aqui, ó, o meu número é maior do que o F do problema. Então, não interessa se é T, se é Z, se é F, a lógica é sempre a mesma. É o critical value que o pesquisador, que o analista financeiro pré-definiu, comparado com o critical value que você calculou com a amostra. E se o seu critical value for maior, aí rejeita a hipótese. É sempre assim, qualquer teste de hipótese. Tá? Sempre cai nessa mesma coisa. Tá bom? Então, talvez, se vocês enfrentarem um problema desse, eu acho que vai estar aqui, só que o examinador quer que você lembre que esse número dividido por aquele número é o seu F-statistic. Tá? É esse que vai ser a pegadinha aqui. Tá? Outra coisa que você tem que ver aqui, ó, olha o R2, né, o R-square, que é o coefficient of determination, né, o coeficiente de determinação. Aqui ele tem 9,33%. Esse é o que a gente tem aqui. Então, o que significa 9,33%? Tem que saber o significado disso, tá? Isso é bom, isso é ruim, tá? Isso é ruim, porque aqui está escrito que primeira coisa, nós estamos fazendo uma regressão linear, tá? Uma regressão linear de uma variável, né? Tentando explicar outra. Aqui, por causa desse número 1 que está aqui. Isso eu sei, senão seriam 2 ou 3. Então, uma variável tentando explicar outra. Tudo bem. Aqui, no caso, seria o impacto, né, das mudanças na taxa de juros de curto prazo
em relação ao debt ratio. Né? Até, se você lembrar a situação do Brasil hoje, que está tentando furar o teto, né, o debt ratio, é mais ou menos essa mesma ideia. Qual seria o impacto na taxa de juros, né, se o governo furar aquele teto, por exemplo, tá? Se aumenta o debt ratio, etc. Então, você tem que ver se o debt ratio tem alguma coisa a ver com a taxa de juros, né? Se tem alguma explicação, se uma explica a outra. E por essa análise de regressão, está escrito aqui que o debt ratio, né, os desvios, o que acontece com o debt ratio, né, aumento, etc., explica apenas 9,33% do porquê que a taxa de juros varia. Então, a taxa de juros só variaria em relação ao debt ratio 9,33% das vezes, digamos assim. Então, é muito pouco. Tá? Então, podemos dizer aqui que o debt ratio talvez não tenha um impacto muito grande na taxa de juros de curto prazo. Tá? Então, esse é o que esse R2 está escrito aqui. Agora, o problema podia não ter te dado o R2 e podia pedir para você calcular. Né? Como é que você calcula o R2? Né? O coeficiente de determination, ele não está aqui. Né? Dá para fazer de duas maneiras. Né? Tem que lembrar que se tivesse o correlation, coefficient, tá? Não confunda correlation coefficient com coefficient of determination. O correlation coefficient ao quadrado é igual ao coeficiente de determination. Correlation coefficient é igual ao R2. Tá? Essa é uma das maneiras. Então, lá, o problema é perguntando assim, o coeficiente de determination nesse problema é alternativa A, B, C. Primeiro passo, procura se aqui está escrito, se aqui no problema está dando o correlation entre a variável dependente e independente. Veja se está ali. Tá? Se tiver, multiplica por ela mesma, esse é o seu R2. No caso aqui não tem, eu olhei, aqui não tem correlation nenhuma. Então, não vai dar para fazer desse jeito, mas dá para fazer desse jeito que eu estou, tá aqui, ó. Né? Que é o sum of the square regression, tá? Dividido pelo total sum of squares. Né? Então, presta atenção aqui. Ó. Se você lembrar da definição do coefficient of determination, você vai lembrar dessa fórmula aqui. Porque o coefficient de determination é o seguinte, qual é a porcentagem, né, que a independent variable explain the dependent variable. Estou colocando em inglês para fixar no vocabulário, mas nada mais é que qual é a porcentagem, né, de explicação, né, da variável independente para com a variável dependente, a independente para a dependente, dividido, né, explicar por 100%, tá? Que seria, então, o total. Então, é a porcentagem da independent variable that explain the dependent variable. Essa é a definição do R2, dependent variable. Então, talvez seja importante lembrar da definição, que é a porcentagem que a independent variable explains the dependent variable. Se essa porcentagem, então, agora vai ser, então, dividido, tá? Onde está você? Vai ser dividido pelo total. Tá? Então, presta atenção. Se a porcentagem, né, a independent variable, explica 100% da dependent variable, você teria um caso assim, ó, 100% dividido por 100%, que é o total, seria 1. Então, por isso que a gente diz que um R square, né, um R square de 1, ele é muito bom. Muito, muito bom. Porque 100%, né, da variação na variável dependente, ela é totalmente explicada pela variável independente. Isso é ótimo, né, se você encontrar um caso assim. Quer dizer que 100%, né, aí o que acontece? Se isso existe, aí você foca nessa variável independente e toda vez que essa variável independente é uma mudança, você já consegue prever a mudança na variável dependente, né, como se fosse um forecasting, né, com 100% de certitude, perdão.
tá? Isso é o coeficiente de determination. Então, presta atenção, olha aqui, ó. Esse aqui é o 100%. É a porcentagem da independente verbo que explica dependente verbo. Isso aí nada mais é do que esse número aqui, ó. Sum of squares, tá? Então, esse sum of squares, esse pedacinho, tá? Olha, de 412, imagina assim, entendo dessa maneira, de 412 elementos, 38,4 desses elementos são explicados pela fórmula, tá? Agora, 373,77, não. 373 desses 14, não é exatamente assim que tem que ver, mas dá para ver assim. Então, imagina que eu tenho 412 elementos, tá? E desses 412 elementos, apenas 38,4 eu consigo explicar dizendo que foi a variável independente que causou, tá? Já 373 ponto alguma coisa, eu não consigo explicar apenas com aquela variável independente. Alguma outra coisa explica isso. E porque alguma coisa explica isso, e esse número é bem grande, né, comparado com o total, então, nesse caso, o nosso R-square foi pequeno, né? Agora, inverta esses números. Imagine que a regressão explicasse 373%, ou 373 dos 412. Tá? Aí sim, aí essa teria 91% quase de explicação. Tá? Então, entendendo o que o R2, o coeficiente determination, significa, ele pode fazer fácil, né, para você pegar no ANOVA os números que você precisa para calculá-lo, caso seja uma pergunta. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele não precisaria estar aqui, esse 0,933, se você dividir o 38 pelo 412, chegaria nele. Tá? O que mais? Olha aqui o número de observações, 50. Olha aqui, presta atenção. Olha, aqui é que está o número de observações, não ali. Ali não. Aqui é o número de resíduos, aqui é o número de variância, número de erros, aqui, tá? O número de observações é aqui. Então, isso aqui tem a ver com erro, tá? Isso aqui é o número total de observações. Continuando aqui no A9, o que mais você consegue ver dessa tabela? Você vê aqui, por exemplo, o seu AX mais B está aqui. O seu Y igual a AX mais B, que é a sua regressão, está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Olha os dois números aqui, ó. Agora você precisa saber quem é quem aqui, tá? Então, a sua regressão linear, ela está nesse formato aqui, ó. A menos 4,1589 mais 5,4975. Essa é a sua regressão, tá? Essa aqui, ó. Essa é a sua formulinha linear, tá ali. Então, tem que saber onde está também, porque talvez uma pergunta signifique, se, né, o debt ratio, né, aumentar 1%, o que acontece com a taxa de juros? Tá? Daí você vai ter que... Aqui faltou um X, desculpa. Faltou um X aqui. Tá? Sempre tem que ser do formato AX mais B. Né? Então, esse X aqui é a variação no debt ratio. Aí eu substituiria a variação no debt ratio dada no problema, né, e responderia a questão, né, fazendo isso, multiplicando e somando. Aqui, percebendo que o número negativo. Então, pode ser que caia uma pergunta assim, por isso você tem que saber, então, que a sua regressão são esses dois números aqui. Diga lá, Aline, estou escutando. Ok, boa noite. Boa noite. Henrique, agora sim, para encontrar o coeficiente de determinação, se a gente divide o residual pelo total? Não deu, não. Então, deixa eu ver aqui de novo. É o 38 dividido pelo 412. E o meu deu. Ali, 38? Perdão, então vamos lá de novo. Ainda bem que você perguntou. É o regressão, né? Regressão, porque a regressão é a regressão que vai... Tá vendo esse 1zinho aqui, ó? Esse 1? Esse 1, você pode ver ele como variável independente, esse 1zinho, tá? Porque é uma regressão linear. Então, aqui é fácil de ver. Se esse 1 representa a variável independente, esse número que está na frente é o número que você vai colocar aqui no numerador daquela formulinha que eu te passei. Tá? É o 38. Tá? Então, de novo aqui para todos,
O residual é erro. Resíduo é erro. Quanto mais erro, quanto maior o residual, menos explicação a regressão vai ter. Tá? Quanto maior o número de resíduos, né, se o resíduo for muito grande, a explicação, né, o coeficiente de determinação é pequeno. E o contrário é verdade também. Se o número de resíduos for bem pequeno, imagine se o resíduo aqui é 0. Né? Qual seria o coeficiente R2? 100%, seria 1, né? Porque daí a regressão, os resíduos da regressão seriam iguais aos total resíduos. Tá? É isso que a gente está falando, a variação. Bom, então dá para chegar no 9.2 ali. O que mais que a gente tem que observar? Outra coisa. Então, aqui eu já vi que, aqui eu já falei para vocês que vocês conseguem montar a equação, né, só usando aqui. Poderia ter dois intercepts, poderia ter dois variáveis independentes aqui, por exemplo, tá? Poderia ter debt ratio. Poderia, por exemplo, aqui ter a monetary policy, alguma coisa assim, né? De que seria, então, seria o segundo coeficiente, terceiro, quarto, quinto, etc. Eu já vi regressão linear com 10 coeficientes, tá? Vocês vão aprender quando vocês forem fazer o Level 2, que tem certos modelos, né, de expected return, que tem vários componentes, né, que chama multi-factor models. Tá? O multi-factor models, então, ele é baseado em regressão linear de vários componentes. Então tá aqui os coeficientes. Agora vamos analisar o t-statistic, que está aqui, ó, o t-statistic, tá? Esses números aqui também, por exemplo, você não precisa fazer o cálculo. O ANOVA já fez para você qual é o t-statistic do seu sample. No caso se você quiser fazer um teste de intercept. O que é um teste de intercept? Tá? É saber se esse intercept aqui, ele, por exemplo, é maior que 0, ou se ele é 0, ou se ele é diferente de 0, tá? Ou qual a probabilidade que vai ser maior que, menor que, algum teste do intercept que você queira fazer. Você vai fazer, tá? E vai ter um critical value dado no problema, para aquele teste de hipótese, tá? E o seu critical value está aqui. Aí você só comparar esse número com o número dado no problema para ver se você vai rejeitar ou vai aceitar. Então aqui você não precisa nem fazer o cálculo, que já vai estar dado para você. Tá? Só um minutinho terminando aqui. O t-estatística para um teste de hipótese para o intercept seria 6,5, tá? E para o debt ratio, que é a variável independente, é menos 2,2. Tá? Então, aqui já de cara, vocês vão ver, se vocês começarem a fazer vários problemas desse nível, se esse número aqui é maior que, se é t-statistic, nós estamos falando de t-statistic, se esse número aqui é maior que 2,5, maior que 2,8, você vai rejeitar sempre, tá? Porque não tem t-statistic maior que 3, tá? Na tabela, né? Na distribuição, tá? Mas isso pega com o tempo. Diga lá, alguém fez uma pergunta, eu queria saber, não sei quem foi. Foi eu, Thiago, aqui. O professor, eu fiquei com uma dúvida no seguinte, um pouquinho mais para cima ali do seu Excel, você colocou a fórmula da regressão, isso, só aí, beleza. Tá. Y é igual a x mais b. A minha dúvida aqui é o seguinte, eu tinha visto no livro que a fórmula da regressão seria y é igual alfa mais beta x, que é a mesma coisa, só que a ordem, ela tá um pouquinho, ela tá trocada, né? E a minha pergunta é o seguinte, aqui pelo livro que eu aprendi, y alfa mais beta x mais um erro, aí quando eu vou fazer um gráfico, se porventura ele der um gráfico, perguntar o que é cada coisa, eu sabia que o alfa que está sozinho é onde ele corta o eixo y, onde o x é 0, e o resto, quando o Bzinho ali, quando eu ando uma casa ali, uma unidade, ele vai ter um ângulo do que está no B. É isso, não é? Deixa eu falar, eu vou falar o que eu acho que você quis falar. Vamos ver se é isso. Esse númerozinho que está multiplicando o x, esse número que multiplica o x, tá? Ele é chamado, né, esse é o coeficiente, esse aqui é a variável independente, tá? Esse númerozinho aqui. Esse númerozinho é que determina aquele ângulo. Né? É o coeficiente angular aí e o outro é o intercept. Tá, é porque só tá trocado, beleza. Só isso. Não tem nada a ver também, mas, não, beleza, fechou. Eu aprendi assim, que a x mais b, mas por algum motivo, né,
eu acho que isso eu aprendi, na verdade, no Brasil, quando eu estudava aqui, era assim que a gente aprendia na escola. Mas eu acho que nos Estados Unidos, né, deve ser, ou a maneira de representar deve ser B mais AX, mas não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Não, É só tá trocar, certo. tá bom? Beleza. É só isso. Então tá. É a mesma coisa. Vamos lá. Então, esse relatório, ele dá muitas informações. Então, se vocês pegarem um desse no exame, eu tenho quase certeza que vocês vão ter que identificar, extrair informações desse, né, desenho aqui, desse exhibit, que, como eu disse para vocês, é o mesmo. Se vocês verem todos os exhibits de ANOVA, eles são assim, tá? Ele vai ter o degrees of freedom, sum of squares, o mean square, o R2, o standard error, tá? Da regressão, o número de observações, e daí os coeficientes, o standard erro e o t-estatística de cada um deles, tá? E, então, aqui, no caso do problema, vocês não vão precisar nem fazer cálculo, tá? A não ser que ele não te dê o mean square, aí você vai ter que fazer o cálculo. Se ele não te deu o R2, aí você vai ter que fazer o cálculo, tá? Mas, geralmente, o t-estatística é dado aqui só para comparar mesmo, vocês vão ter que fazer. O Henrique, eu notei que são muitos detalhes, mas se repete bastante, né, Henrique? Sem dúvida, porque é padrão, isso aqui é padrão, isso aqui qualquer análise de variance, a NOVA, vai te dar um quadrado, um retângulo igualzinho a esse, só os números que vão diferir. Então, é só ver nos exemplos que tem no Reading Set, né, tem vários, e você acaba vendo que ele é sempre quase a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer um problema que aqui nessa seleção que eu peguei, ó, nesses números, né, que a gente tem aqui, acho que 2 deles ou 3 deles são de análise de variance. Eu fiz um asterístico aqui no 32, que realmente eu teria errado essa pergunta eu mesmo, tá? O 32. Vou fazer um comentário sobre ela, mas a 32 eu teria errado. Tá? Mas as demais eu acho que eu tenho como explicar. Antes disso, eu queria só mostrar uma coisa, tá? Isso aqui é realmente para enfatizar mesmo o conceito aqui que a gente está vendo. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Talvez ajude, né? Me parece que a maioria de vocês já realmente entendeu esse conceito, mas mais um pontozinho que eu acho que vai ajudar. Vamos supor que você tenha essas observações aqui, né? Porcentagem de retorno num investimento qualquer, tá? Menos 3%, menos 1,5%, 1,5% positivo, 2, 3 e 4. Tá? Calculei a média, né, a média desses valores, e deu 1%. Então, coloca a média aqui, ó, 1% é a sua média. Tá? Agora, coloca, tá, esses valores, tá? Esses valores você coloca na ordem aqui. Né? Se 1 é essa linha, então, qualquer número abaixo de 1 vai para baixo, qualquer número acima de 1 vai para cima. Então, o menos 3, ele apareceria, por exemplo, talvez aqui, tá? Menos 3%. Aí o menos 1,5, talvez ele aparecesse aqui, ó, tá? Sem proporção, estou fazendo sem proporção. 1,5 apareceria ali. Tá? O 2 apareceria um pouquinho aqui mais para cima. Tá? O 3 ali para cima. Tá? E o 4%, tá? Apareceria aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei as minhas observações em relação à média. Notem que todas as minhas observações, sem exceção, estão desviando da média. Todas estão desviando da média. Cada uma tem um desvio. Essa daqui tem um desvio de 2, uma distância, né? De 2, não, mentira, de 4, tá? Essa distância aqui, ó. Menos 3, mais 1. Então, eu tenho uma distância aqui de 4 dela para a média. Aqui tem outra distância. Aqui tem mais uma distância, tá? Outra distância aqui, etc, etc. Então, o que a gente faz em estatística? Isso é o software que vai fazer. Ele vai pegar todos esses números e vai colocar, exatamente como eu estou colocando aqui para vocês, vai medir essas distâncias, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Tá? Ele vai ter essas distâncias. Tá? Agora, por que vamos ter distâncias negativas e vamos ter distâncias positivas? Tá? O truque estatístico é elevar ao quadrado todas essas distâncias, que daí elas ficam em fáceis de serem analisadas.
tá? Porque daí o positivo com o negativo, ele pode induzir ao erro de dizer que não tem, que é um zero, né? Que na verdade não é um zero, né? 3 para cima e 3 para baixo não é zero, né? Se você for pensar bem, né? Porque tem ali, um foi para cima 3 e outro foi para baixo 3. Então, tipo, não é a mesma coisa que não andar nada. Então, em estatística, faz uma diferença você a distância, tá? Então, para esse truque que foi inventado há muitos anos atrás, é elevar ao quadrado. Aí o que acontece? Quando você eleva ao quadrado, aí você tem aquela palavra square. Aí que a palavra square aparece em várias coisas estatísticas, né? Porque você está elevando ao quadrado aquelas distâncias. Tudo bem, aí você pega o quê? Você soma todas essas distâncias, tá? Soma as distâncias, soma esses quadrados, tá? Isso que a gente chama de sum of squares, tá? Você soma essas distâncias ao quadrado, soma todas, tá? Aí você tem o soma dos squares. Agora, se você estiver falando só dos resíduos, né, de uma observação, ou se você está falando dos resíduos da regressão, aí são dois tipos de resíduos. Por isso que a gente tem o sum of squares da regressão e o sum of squares dos resíduos, né, que são os erros, né? E esses são a mesma coisa que variance. Isso aqui é a mesma coisa que a palavra variance, tá? Só que a palavra variance, ela é utilizada na normal distribution, ela é utilizada no t-distribution, e a palavra sum of squares é usada no f-distribution, mas para efeito de exame, vocês podem ver isso como a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa, tá? Então, é daí que vem as palavras quadrado. Então, quanto mais distâncias, né, mais distâncias ao quadrado, então maior vai ser esse sum of squares, tá? Então, muito resíduo, quando o resíduo é muito alto, é um número muito grande de resíduos, né, de distâncias, então aí talvez a regressão realmente ela não vai ser muito boa, né? Tem muito desvio da média. Eu espero isso, mas a quantidade de desvios que vai ter é tão grande que realmente vai fazer essa previsão minha ficar sem utilidade econômica nenhuma, tá? Porque a probabilidade de erro é muito grande. Quando a probabilidade de erro é muito grande, essa regressão linear ela não serve. Bom, então é isso. Eu queria só identificar para vocês os nomes. Diga lá, Aline, estou escutando. Seria os outliers que chama? Não, o outliers seria mais ou menos assim, quer ver? Ó, se esse número aqui fosse 54%, aí sim seria um outlier, seria um número assim que está muito longe isso aí, né? outros, né? Uhum. Aí sim, aí seria um outlier, seria um desvião, né? Um desvio assim muito inesperado. Por isso que isso aí já está abrindo a porta para eu terminar um dos últimos que a gente fez lá, que chama de bootstrapping e jackknife, que é realmente para tentar eliminar esse tipo de coisa, esse outlier. Por isso que quando a gente falou da média harmônica, tá? Da média harmônica, quando entra um caso assim, é um desvio grande, 54% positivo, quando a maioria dos desvios são todos em volta de 3, 4, a média harmônica, ela elimina esse impacto, né? Porque como esse valor vai ficar 1 dividido por ele vai ficar bem pequenininho, então ele não vai ter um impacto muito grande na média, tá? Nessa média harmônica. Por isso que a média harmônica ela é utilizada para esse tipo de cálculo de retorno, quando tem a possibilidade de outlier. Então, outlier é um desvio muito grande. Agora, é um desvio também, mas é um desvio bem inesperado. É uma coisa que pode realmente complicar a análise. Então, ele pode ser ou removido, tá? Ou pode ser atenuado, utilizando uma média harmônica, por exemplo. Tá bom? Essa é a explicação do outlier. Top. Então, vamos lá. O que mais? Acho que agora deu tudo. Deixa eu ver. Aqui. Perfeito. Então, aqui eu tenho algumas perguntas, né? Eu vou começar a falar desse bootstrap, jackknife, standard error with bootstrap. E eu quero falar isso por duas razões. Primeiro, a bootstrap em estatística, tá? Ele é só para eliminar a probabilidade de outliers ou erros. Então, para fazer uma estimação um pouco mais correta, próxima do normal. O jackknife é a mesma coisa, 2 procedimentos. Esse jackknife aqui eu nunca usei na minha vida, ele está colocando um K, né? Jackknife, né? Jack the knife, que é como se corta alguma coisa. Isso aqui foi desde que na década de 50, se não me engano, que foi criado essa maneira
para melhorar, né, a análise estatística. Então, você tem um sample lá de vários elementos, né, N elementos. Como é que você faz esse sample ficar um pouco melhor, né? O que você faz, por exemplo, você poderia fazer esse método de jackknife. Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, vamos supor que você tenha um sample com 5 números, tá? Que é o X1, o X2, tá? O X3 e o X4, tá? Aí, esse aqui é um sample que você usa. Aí, o que você faz, você pega esses mesmos números e você não repete o X1, você não põe o X1, aí você só coloca o X2, aí põe o X3, e já faltou um X4 aqui. Então, você cancela um, tá? Aí você põe só os outros. Pronto. Aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar o X2. Aqui eu vou só colocar o X1, aí eu vou botar o X3 e vou botar o X4. Tá? Aí eu vou cancelar o X3. Aí eu vou pegar o X1, vou pegar o X2, vou pegar o X4. Tá? E daí eu vou cancelar o X4, vou pegar o X1, o X2 e o X3. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando utilizar os mesmos números, eles estão aparecendo 2 vezes, tá? E, ó, olha aqui, ó, olha quantos elementos eu criei aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos elementos tinham o meu sample inicial? 1, 2, 3, 4. Então, aqui a única... Eu não sei até que ponto isso vai cair na questão, eu acho tão específico, mas eu quero explicar, né? Porque, lógico, tem uma explicação. Então, a gente diz que, né, um jackknife, você pode sair com um sample de N elementos, sair, né, com outro sample com N elementos também. Tá? Eu saí com um sample de 4, e agora eu tenho um sample com 1, 2, 3, 4. Tá? E aí faz uma análise estatística mais ou menos assim. Tem mais detalhes envolvidos, mas eu acho assim um pouco gastar o nosso tempo tentando explicar. Eu só queria explicar, por exemplo, o que você pode... Qual tipo de questões poderiam cair assim. Então, uma das questões típicas é que quando você faz um sample usando jackknife, você acaba saindo com um sample de N e terminando com um sample de N elementos também. Tá? Não é muito utilizado, mas é um método bom, porque se você utilizar o jackknife, toda pessoa que quiser repetir aquele teste estatístico vai chegar na mesma conclusão ou vai usar o mesmo método, né? Porque sempre assim, tira um, é o método tira um que a gente chama, né? Tira um. Agora, se for fazer bootstrap, aí você vai ter que tirar samples do sample. Então, vamos supor que você tem um sample de 20 mil elementos, aí você vai tirar 100 samples daquele sample, e com aqueles samples você vai calcular a média, por exemplo. O bootstrap já é diferente do jackknife, porque dependendo de quem, né, se eu fizer isso usando 10 samples, né, de um sample de 20 mil total, e outro pesquisador faz 10 samples diferentes, a gente vai chegar em resultados diferentes. Tá? Então, o bootstrapping e jackknife, eles são métodos para tentar minimizar o desvio, né, entre a média e os valores que estão acontecendo. Tá? Eu ficaria por aí, eu não entraria em mais detalhes do que isso. Agora, quem quiser ler, se tiver mais alguma pergunta, aí a gente pode fazer no direct. Tá? O que eu quero chamar a atenção é para vocês o seguinte: infelizmente, eu acho que é infelizmente a palavra aqui, quando vocês chegarem em fixed income, que nós vamos falar de fixed income, e nós vamos falar de spot rate, tá? Spot rate. E nós vamos falar também de bond rates, ou called the bond rate. Tá? Nós podemos fazer um trabalho que nós chamamos lá em Fixed Income de bootstrapping. A gente pode sair do bond rate e chegar no spot rate, ou vice-versa, fazendo o que a gente chama de bootstrapping. Eu quero chamar a sua atenção agora que aquele bootstrapping não tem nada a ver com esse bootstrapping aqui, tá? Por isso que eu acho que é unfortunate, né, que está usando o mesmo nome. O bootstrapping de Fixed Income é o bootstrapping de finanças mesmo, que a gente usa. Então, quando eu vejo bootstrapping aqui em estatística, eu até esqueço o que é. Eu sempre associo com bootstrapping que nós vamos ver lá em Fixed Income. Tá? Qual é a probabilidade de uma coisa dessa cair aqui? Eu não sei, mas como o exame está ficando um pouco mais teórico, parece, né? Sei lá, talvez algum conhecimento aqui disso, dos dois,
tem que se ter. Bom, vamos lá fazer essas perguntas aqui. Uma outra revisão, que vai ter uma pergunta lá que eu vou fazer, ele te dá o linear regression nesse formato aqui, ó, ln de x, tá? Ou ln de y, perdão, é igual, por exemplo, a ax mais b, tá? Cuidado com isso, hein? Porque normalmente o problema não vai te pedir o ln, né, o log, natural log de y. Isso aqui, para não entrar muito em detalhes, a gente usa a função logarítmica, geralmente em finanças, porque a função logarítmica ela não tem valor negativo, né? Ela é bounded só pelo lado positivo. E se nós estamos falando de preço de ações, geralmente faz mais sentido, né? O crescimento, alguma coisa assim. Bom, anyway, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que você tenha calculado que o ln de y é igual a 3. Vamos colocar 1,5 aqui, tá? O ln de y é 1,5. Agora você tem que calcular y, tá? Aí vai ter que lembrar do vestibular, tá? Porque eu acho que isso aqui é matéria de vestibular. Logaritmo, né? Pelo menos era na minha época, quando eu estudava no high school no Brasil, tinha isso aqui lá, tá? O logaritmo, como calcula isso? Aí é com vocês. Se vocês souberem usar a função na calculadora, muito bem. Se não, você tem que lembrar que o logaritmo, tá? Ele nada mais é que o log normal, tá? De y na base e, tá? É igual a 1,5, tá? É isso que o ln é. O ln é o logaritmo da base e, tá? É o log normal, que a gente chama, da base e. Então, significaria aqui, se vocês lembrarem de log, y é igual a e, né, elevado a 1,5. Eu estou falando isso porque tem uma questão que vai cair lá, que não é muito de estatística, era uma questão matemática mesmo, saber se o candidato sabe sair daqui e chegar no y, tá? Então, era o único comentário que eu fazia. Isso aqui aí é matemática que vocês vão ter que lembrar, tá? É muito pouca a matemática algébrica que vocês vão ter que lembrar para o exame. É mais aplicação de fórmulas mesmo. Mas em estatística, né? Pode cair um logaritmo ali, e daí vocês vão ter que saber como fazer para sair dali.